Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e o objetivo desse vídeo é apresentar para vocês todos os livros que eu li no ano passado, de forma bem resumida, assim como eu fiz com os livros de 2015. Vou deixar o link na descrição, vou só clicar aqui no iCard para assistir. E o objetivo desse vídeo é para que eu possa guardar na memória, deixar aqui arquivado também, além de comunicar para vocês quais foram as minhas leituras. Então eu espero que vocês gostem e que esse vídeo possa ser uma indicação de leituras muito legais. Então, antes de mostrar todos os livros, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre as estatísticas das leituras que eu fiz em 2016, e eu acho que isso é interessante também até para eu deixar como registro para mim no futuro. Então, ao longo do ano passado, eu li 60 livros, foram bem menos do que eu li em 2015, só que em 2016 eu terminei a graduação, estava terminando meu TCC, fiz a seleção do mestrado, fiz o primeiro semestre do mestrado e mesmo assim eu ainda consegui manter a minha meta, que a minha meta é pelo menos um livro por semana. Então nós temos 56 semanas no ano, então de no mínimo 56 livros no ano, então eu estou feliz de ter conseguido atingir essa meta. É claro que eu também fiz a qualidade, então foram leituras excelentes, e eu não sei se eu sou muito bonzinho, mas a maioria das minhas notas foram acima de 3, 4 e 5. Gostei de muita coisa, e inclusive eu vou fazer um vídeo especial sobre as melhores 12 leituras do ano passado. Agora entrando em detalhes mais específicos, primeiro quanto ao gênero, o gênero que eu mais li foi o romance, assim como acho que a grande maioria dos leitores, é uma tendência assim da nossa geração. E em segundo lugar, esse ano eu dei muito mais chances, tanto aos romances gráficos, quanto também às histórias em quadrinhos. E somando esses dois tipos de leitura, eu fiz 13 leituras de romances gráficos e histórias em quadrinhos, e em terceiro li 7 livros de poesia. A poesia é um gênero que eu gosto muito, sempre fui muito afeiçoado, e eu pretendo ler mais agora em 2017, que eu li menos poesia do que eu li em 2015. A editora, como sempre, a editora que eu mais leio é a Companhia das Letras, e é a editora que eu tenho mais afeição pela linha editorial deles. E eu li quase a metade dos meus livros foram da editora, foram 38% das leituras foram da Companhia das Letras. E depois a Intrínseca, Biblioteca Azul, José Olímpio, que são leituras também que nós temos parceria aqui no canal. Então, lendo um livro desses por mês, acaba que 12 livros ao final do ano dá um grande quantitativo aqui nas estatísticas. Uma estatística que me deixou muito feliz foi que, olhando em relação ao país de origem dos autores, eu li a maior quantidade de livros nacionais. Por exemplo, foram 35% de livros brasileiros e 28% de livros dos Estados Unidos. E se nós englobarmos ainda livros que são escritos em português, mas não são do Brasil, por exemplo, Moçambique e Portugal, eu ainda acrescento 8% naqueles 35%. Além disso, eu li 8% de livros da Inglaterra e da França, além de livros também do Irã, México, Alemanha, Itália, Argentina, Reino Unido, Suécia. Então foi um ano bastante legal e eu espero continuar lendo muitos livros nacionais e muitos livros escritos na nossa língua. O autor que eu mais li nesse ano foi o Mia Couto. Eu li 3 livros dele, mas também li 2 livros do José J. Veiga, do Stephen King, do Will Eisner, do Carlos Drummond de Andrade, que é meu autor preferido. Eu li bem menos livros dele que no ano passado e eu espero suprir isso nesse ano que está começando, além de outra diversidade de autores que eu vou mostrar agora. Em relação aos autores também, eu ainda ando lendo muito poucas mulheres, eu li apenas 7 mulheres nesse ano, 7 livros de mulheres, o que dá mais ou menos 12% das minhas leituras, o que é muito pouco, mas foi um crescimento de 2015 para 2016, e eu espero que agora em 2017 eu também venha crescer esse número de leituras. Então vou parar de enrolação e vou mostrar para vocês de forma bem resumida, de ordem aleatória, os livros que eu li no ano passado. Nada mais justo do que começar com um autor que eu mais li ano passado, que foi o Mia Couto, e a sua escrita incrível. Eu li o forte, o visceral e poético Contos do Nascer da Terra. Eu li os 2 primeiros volumes da trilogia As Areias do Imperador. O primeiro volume, Mulheres de Cinzas, traz a mistura de uma narrativa poética e cruel, e o segundo, Sombras d'Água, nos carrega por meio das águas africanas através dos horrores da guerra em Moçambique.
Li Amós, do Hernandes Dias Lopes, que faz um comentário muito bacana sobre uns livros da Bíblia que eu mais gosto, destacando o clamor pela justiça social que nós encontramos no livro. Também li esse Conto de Escola, que é um conto específico do Machado de Assis, nessa edição que é super legal e eu indico para os seus filhos lerem também. Cadáveres, Morte, Religião, toda a poesia do Augusto dos Anjos. Humor, Nacos, Cachorros, Crítica à Literatura, um livro muito humorado, Te Vendo um Cachorro, do Juan Pablo Villa-Lobos. A brutalidade e a criatividade do Diogo Cisne em Engrenagem Humana, um relato lindo e humano em outra HQ incrível do Will Eisner, que é Um Contrato com Deus, além de um pouco do relato da sua vida como quadrinista em O Sonhador. Um dos livros que me marcou na infância e que eu reli 10 anos depois, no ano passado, que é O Menino do Dedo Verde, do Maurício Druon. Um retrato incrível de um jovem com sua fé, uma das leituras mais incríveis que eu já fiz na vida no romance gráfico Retalhos. Os 2 primeiros volumes de saga do Brank Vaughan, eu infelizmente não continuei lendo a série, mas os 2 primeiros volumes são bem criativos e originais. Os 2 primeiros volumes de Love, do Frederic Bermeau, e do Frederico Bertolucci, que tem um traço incrível e é um romance gráfico de ódio à natureza. Gratidão, do Oliver Sacks, traz os últimos textos desse autor incrível e vai tratar como ele é grato por ele ter vivido o que viveu durante a vida. Muito, muito lindo. O Regresso, do Michael Punk, que é um livro interessante sobre vingança, mas não é o melhor que você vai encontrar. Um livro que merece ser lido. Um livro sobre a vida real, sobre a brutalidade das desigualdades sociais em Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus. Um dos livros mais incríveis que eu li no ano passado. Aproveitei para ler outro livro dela, um livro de poemas, Antologia Poética. E os textos são puros, são retratos de uma visão de um mundo muito linda. Incrível, incrível, incrível. Ainda vou compartilhar eles aqui com vocês. A Questão do Gênero e a brilhante ficção científica de A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. A história brutal da Cilly, que já nos destrói nas primeiras páginas e vai ser difícil você chegar no final desse livro sem chorar, que é A Cor Púrpura, da Alice Walker. A obra do Stephen Hawking, que é uma introdução muito legal aos estudos da física moderna. Primeiro, em Uma Breve História do Tempo, que é um livro introdutório muito legal, todavia ele exige uma maior atenção e conhecimento de física. E também O Universo na Casca de Nós, que é outro livro incrível dele, e esse com a maior acessibilidade, é um livro todo ilustrado e traz uns conceitos muito legais, além de capítulos de leitura independente. Outro livro de não ficção é Os Segredos Matemáticos dos Simpsons, do Simon Singh, e é muito legal descobrir essas curiosidades matemáticas por trás dos bastidores dos Simpsons, que tem várias pessoas mesmo formadas em engenharia e matemática. As minhas 2 leituras do Carlos Drummond de Andrade foi primeiramente o livro de crônicas Caminhos de João Brandão, que é simplesmente incrível. Tem muito texto bom nesse livro que foi escrito na época da ditadura. E o segundo livro do autor, o segundo livro dele de poesias, Brejo das Almas, que eu li nessa minha edição grandona. Li aqui porque eu ainda não tenho esse livro separado. Tem também 2 livros do Lemony Snicket, que é O Lago das Sanguessugas e Serraria Baixo Astral, dos Desventuras em Série. Então esse ano eu já tô quase terminando a série, então eu já li muito Lemony Snicket em 2017. Batman é o meu herói favorito, mas Arkham Knight ficou devendo muito comparado ao game no qual ele é baseado. Os primeiros contos do Truman Capote já mostram um autor extremamente maduro e contos que te prendem e sufocam a respiração. O primeiro volume de Outcast, eu não sou muito chegado ao terror, então eu não continuei a história, mas é uma história muito legal mesmo. Li também mais 2 livros da coleção completa do José J. Veiga, que é um autor goiano que eu simplesmente amo, que está sendo lançada pela Companhia das Letras. O romance A Hora dos Ruminantes, que é simplesmente incrível e é aquele realismo fantástico que a gente gosta muito. Característica também muito marcante nos 3 contos ou 2 novelas e um conto que compõem o de Jogos e Festas. O livro infantil, lançamento da Galera Record e a Cuba, que vai tratar sobre coragem numa aldeia africana, e esse livro é muito legal. Poesia sobre amor e cheia de metáforas a gente encontra em Sonetos de Amor, do Luiz de Camões. Uma obra gótica sobre família, fé, aceitação, Inlane, do Andrew Michael Hurley. O nazismo e a relação em família contada de uma forma que você jamais iria imaginar em Maus, do Art Spiegelman. Cultura, história e religião se relacionam de uma forma muito marcante na história da Marjane Satrapi, que ela conta aqui em Persépolis. Uma família cristã burguesa em decadência e suas ardilosas relações familiares em Bandenbrooks,
o maior livro que eu li no ano passado, e o livro que continua as minhas leituras do Thomas Mann. Esse ano eu quero ler A Montanha Mágica, e eu espero que vocês me acompanhem na leitura. Um dos maiores autores da língua portuguesa e com uma obra tão pequenininha, mas tão profunda, nesses contos cheio de significado e numa escrita que é simplesmente incrível e perfeita, que são os 33 contos que compõem a obra completa do Murilo Rubião. 6 histórias em diferentes épocas e gêneros se relacionam em Atlas de Nuvens. Um livro que, se você ainda não leu, eu não sei o que você está fazendo, que você está vendo esse vídeo, larga e vai ler esse livro, por favor. O autor é espião das vidas que escreve. Qual é a função da literatura no nosso dia a dia e como ela se relaciona com as nossas vidas? A resposta a essas e outras questões você encontra em Serena, do Ian McEwan. Uma história bruta e real sobre um triângulo amoroso durante a Guerra da Indochina em O Americano Tranquilo, do Graham Greene. O livro que me deu um abraço numa época que eu precisava muito e foi muito importante para mim em 2016, quando eu perdi o meu melhor amigo de 11 anos de caminhada, Pax, da Sarah Penny Parker. Um livro de poesia pura, só que em prosa. Um livro necessário, que fala sobre a aceitação do diferente, sobre a aceitação do próximo, em Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Um clássico da poesia modernista, mas um livro de difícil conexão do leitor, que é Cobra Norato, do Hal Bock. O terrorismo e a brutalidade que o amor pode fazer em nossas vidas em Simpatia pelo Demônio, do Bernardo Carvalho. Em Como Vejo o Mundo, nós podemos enxergar um pouquinho sob o ponto de vista do Thierry Bione, que é um dos meus grandes amigos aqui no meio do Booktuber, uma pessoa que eu admiro bastante, e seu livro está muito lindo, trazendo tanto poesias como fotografias. Eu dei mais uma chance para o Paulo Coelho, todavia esse manuscrito não precisaria nem ter sido encontrado, que é um manuscrito encontrado em Acre. Sexo e sua relação com liberdade, libertação e também libertinagem em Um Complexo de Portnoy, do Philip Roth. 2 livros necessários, tanto para crianças como para adultos, nesses 2 livros da editora Boitempo, que é As Mulheres e os Homens e o que são as classes sociais. A história tinha tudo para ser divertida, mas a relação do Tintim com os animais e a visão que o Hergé traz aqui sobre os negros deixa a história intragável. Um retrato duro e verdadeiro da maternidade, a função da mãe ao longo de sua vida em A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Um clássico da ficção científica e mundial sobre um homem que se refugia numa ilha e tem que lidar com a natureza das suas memórias. A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. Muita referência nacional e uma história surpreendente em Day Tripper, dos irmãos brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bá. A poesia visual que faz das palavras um brinquedo na mão do Arnaldo Antunes em Agora, Aqui, Ninguém Precisa de Si. A relação de um jovem com suas histórias e como nós somos produtos do passado que nos forma. No incrível e uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado, Minha Sombra Cabe Ali, do Leon Idris. Um thriller sobre canibalismo, mas que também mostra, mesmo que em pano de fundo, algumas crueldades da desigualdade social em nosso país, O Jantar Secreto, do Rafael Montes. Então sim, essas foram as leituras que eu fiz no ano de 2016. Espero que você tenha ficado interessado por algum desses livros, e muitos desses livros têm resenha. Todos os livros citados no vídeo estarão na descrição, e os que tiverem resenha vai estar o link ali embaixo. Então veja um pouquinho mais sobre o livro, eu espero que isso te faça ler mais nesse ano que está começando e que a gente possa ler juntos, tanto comigo quanto com a Juliana. Então, se você se interessou ou se você viu todos esses livros que eu mostrei agora e está interessado para saber dessas 60 leituras, quais os 12 livros que eu mais gostei, espere pelo próximo vídeo, e se ele estiver já disponível, eu vou deixar aqui no iCard para você continuar assistindo. Então é isso, se você gostou do vídeo, nos ajude a incentivar a leitura compartilhando o vídeo nas suas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Então é isso, muito obrigado pela companhia nesse vídeo e até mais.